ideia de app web que vale milhões. Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Passaram bem esses dias? E aí, tudo certo por aí? Dá um legalzinho aí quem tá com a tela aberta, ou quem não tiver, dá um legalzinho aí com a imagem aí. Isso, com emoji. Muito bem. Essa interação aí, ela é muito boa, né? Muito bem, meus irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião de oração, uma reunião de reavamento espiritual. Eu tenho certeza que essas reuniões elas têm sido uma bênção para você, porque tem sido para mim, né? A gente já tem o costume de acordar cedo, mas quando a gente está junto também como igreja, né? Deixa eu tirar aqui o áudio aqui. Também é muito importante, porque a serva do Senhor, ela escreve que todas as vezes que a igreja ela se reúne de forma oficial, é uma oportunidade para Deus derramar o Espírito Santo. Então, se nós estamos aqui é porque a gente tem interesse nessa grande promessa, né? Temos interesse realmente de receber aquilo que Deus ele prometeu para cada um de nós, né? A gente vai começar, já ouvimos aí uma música. A gente vai começar aí com o texto de Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus 24 e a gente vai ler aqui. Depois eu tentei aqui, tinha uma tela aqui separada para a gente poder explanar, só que eu ainda não consegui aqui. Ele está transmitindo outras telas, mas a tela do meu PowerPoint não estou conseguindo. Eu vou ter que quebrar um pouquinho mais a cabeça para poder fazer isso. Mas hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante. Vocês não vão ver a tela, só eu, mas depois a gente vai dar um jeito aí de fazer com que vocês possam ver. Mateus capítulo 24, nós iremos ler a partir do verso 21, tá bom? Mateus 24, versos a partir do 21, que diz assim, ó: porque nesse tempo haverá grande tribulação. Deixa eu autorizar aqui a entrada aqui de quem... Porque neste tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede, vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Vamos fazer uma oração, irmãos? Antes da gente explanar aqui. Oremos. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado por mais um dia de vida. Muito obrigado pela noite de descanso. Nesse momento estamos aqui para poder estudar a Tua Palavra, para podermos orar como igreja e pedimos ao Senhor que no nome de Jesus, que as nossas orações sejam atendidas conforme a Tua santa e bendita vontade. E que o assunto que nós iremos tratar aqui, Senhor, que alcance o coração de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, como eu falei para vocês, eu tenho uma tela aqui que eu queria mostrar para vocês, mas ainda não consegui aqui. A ferramenta do Meet aqui tem algumas coisas que, de forma gratuita, ele dificulta o caminho, né? Como, por exemplo, gravar, né? Eu estou aqui falando com vocês, mas o celular está aqui gravando para a gente colocar depois no YouTube e os irmãos depois acompanharem, aqueles que não conseguem acordar mais cedo ou que, de repente, não conseguem acompanhar porque trabalha mais cedo, né? E aí, se a gente tivesse aqui tudo transmitido de uma forma só, ficaria mais fácil. Mas, enfim, é a tecnologia, né? Então, a gente tem que se acostumar com ela, porque ela é útil, mas às vezes tem um pouquinho de dificuldade. Então, o texto que nós acabamos de ler, irmãos, ele fala a respeito dos últimos dias, né? Aí fala algumas coisas sobre, por exemplo, que a perseguição não aconteça no inverno, que a perseguição não aconteça no dia de sábado, né? Que naqueles dias as mulheres não estejam grávidas, né, para não serem pego de surpresa. Por quê? Não é nem ser pego de surpresa. A mulher grávida, na perseguição, ela não vai ter como correr, né? Ela está grávida, né? Então vai ser pego com facilidade. O outro é
que essa tribulação, essa perseguição não aconteça em dia de sábado. Por quê? Porque dia de sábado o povo está na sinagoga. Não aconteça no inverno. Por quê? Porque no inverno... Deixa eu fechar esse áudio aqui. Não aconte... Fechado. Não aconteça no inverno, porque no inverno as pessoas estão aonde? Dentro de casa, nas suas cobertas, né? Se aquecendo. Então veja, a gente realmente precisa estar atento. Mas o que eu quero falar para vocês, porque antes de acontecer, né? Antes de acontecer a perseguição, vai acontecer algo com a igreja. E todos nós sabemos o que é que vai acontecer. Que é justamente, né? O derramamento, né? Da chuva serôdia, né? Eu vou abrir aqui meu slide. Você não vai conseguir ver aqui, porque, como eu falei para vocês, eu não consegui colocar aqui para todos verem. Mas eu vou lendo aqui o slide e você vai acompanhando, tá bom? Você já vai colocando também aí o seu pedido de oração, tá bom? A gente vai falar aqui alguns minutos e a gente vai dar uma pausa, depois a gente para orar pelos pedidos e depois a gente retorna, tá bom? Então a gente quer falar um pouquinho sobre a chuva serôdia, né? Que é o limiar da eternidade, ou seja, é a caminhada profética do povo de Deus entre o agora e o fim. Nós só estaremos preparados para receber a chuva serôdia se nós estivermos atentos ao que está acontecendo, os sinais que estão se cumprindo, tudo que está acontecendo, a gente precisa estar atento porque Jesus está voltando. E quando a gente fala a respeito de chuva serôdia, há um paradoxo muito interessante. Porque quando você pega a igreja primitiva e a igreja em nossos dias, há uma diferença assim exorbitante, né? Há uma diferença gritante, né? Entre nós, entre o nosso tempo e o tempo da igreja primitiva, né? Deixa eu permitir aqui a entrada aqui de algum irmão que entrou aqui agora. De vez em quando a gente vai dar uma pausa porque tem alguém pedindo para entrar. E aí a gente tem que... Deixa eu ir de novo aqui para o meu slide aqui. Só um minuto, irmãos. Então há esse paradoxo muito grande entre a igreja primitiva e a nossa igreja, né? E os dias atuais. Então, para você ver, né? No passado nós tínhamos ali poucos recursos financeiros, né? Nós não tínhamos tanta capacitação, né? As pessoas não eram tão capacitadas, além de Paulo, né? Somente Paulo, né? Mas ali falando diretamente dos 12 apóstolos, ali você vê que eles não eram tão capacitados, né? Mas uma coisa eles tinham e que nós não temos, que é exatamente o poder do Espírito Santo. É isso que nós realmente precisamos ter. Então, quando a gente pega esse paradoxo ou faz esse paralelo, por exemplo, a igreja de hoje, qual que é o foco principal de muitas igrejas? Estruturas e programas. As pessoas estão mais preocupadas com as estruturas, com programas, né? Ter uma igreja confortável, uma igreja com ar-condicionado, né? Programas, né? Trazer pregador daqui, pregador de lá, tal. Não é que não seja importante, irmãos. Mas a igreja apostólica, enquanto em nossos dias a gente está preocupado com estrutura e programas, a igreja apostólica se preocupava com o quê? No conhecimento do Senhor Jesus. Qual era o motor, qual que era a mola que movia o povo de Deus no passado? Era o poder do Espírito Santo. Hoje em dia é o esforço humano, é a tecnologia, vários artifícios que as pessoas têm utilizado para poder espalhar o evangelho. E nem tem sido tão espalhado como foi naquele tempo. Qual que é o estado espiritual nosso hoje? Nós somos considerados como a igreja de Laodiceia. E a igreja apostólica era o quê? Era pobre materialmente, financeiramente não era tão bem como nós somos hoje, porém, era uma igreja que era inabalável na fé. Era uma igreja que nada fazia com que eles se calassem. Eles continuavam firmes, independente do que acontecia, eles continuavam firmes. Tanto que você, ao olhar a morte dos apóstolos, cada um foi morto de forma diferente e de forma brutal, e mesmo assim eles continuaram firmes, né? De cada morte de um cristão, mais 10 se convertiam, né? Então você vê que há esse paradoxo, nessa diferença. Então, irmãos, a nossa vida cristã, até chegar na eternidade, é como se fosse uma viagem. E cada um de nós estamos carregando uma bagagem. A grande questão é, o que é que está dentro da nossa mala? O que é que nós estamos carregando dentro da nossa mala? É uma viagem que nós estamos indo a caminho da Nova Jerusalém e tem muitas pessoas que estão com as mãos cheias de coisas que não agrada a Deus. A mala está muito pesada, só que não é daquilo que realmente o verdadeiro cristão pode estar. Por exemplo, na sua mala você pode carregar vaidade, na sua mala você pode carregar o orgulho, na sua mala você pode carregar a autossuficiência, na sua mala você pode carregar o formalismo religioso.
E aí a gente fica preocupado, porque uma vez que na sua mala ela estiver essas coisas, você não consegue chegar na eternidade. Porque a mala vai estar tão pesada e outra coisa, você não vai conseguir receber o batismo do Espírito Santo. Então veja, a gente precisa estar atento a essas coisas. Olha só o que aqui Ellen White diz do livro, deixa eu ver aqui qual que é o livro. Mensagens Escolhidas, página 121, diz assim, ó: um reavivamento da verdadeira piedade entre nós, eis a maior e mais urgente necessidade eis a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades. Buscá-lo deve ser a nossa primeira ocupação. Eu pergunto para você que está aqui conosco nessa manhã, essa tem sido a tua maior preocupação? Um reavivamento da verdadeira piedade? Reavivamento e reforma não são opções, são condições de sobrevivência. Não adianta a gente achar assim que é uma opção. Não, tanto faz eu ter o reavivamento ou não. Não é uma opção. É uma questão de sobrevivência. Se eu e você queremos sobreviver na vida espiritual, se a gente quer chegar até o final da nossa viagem, a gente precisa passar por esse período. E veja, o templo nosso, ele é o quê? É a conexão entre nós e o céu. Né? O céu e a terra, eles se encontram onde? No corpo, em nós, através da mensagem de Deus. Não há arrebatamento do Espírito com templo e corpo profanado. Não adianta a gente querer receber o batismo do Espírito Santo se o nosso corpo está corrompido, se o nosso corpo está profanado, se a gente está adorando outras coisas, se a gente está fazendo outras coisas que não seja a vontade de Deus. Aí, queridos, é impossível Deus fazer o quê? Uma obra na vida do ser humano. Então a gente precisa estar atento. O que é que está acontecendo conosco? Como eu estou cuidando do meu corpo? Como é que eu estou cuidando do templo do Espírito Santo? O que eu estou fazendo está me preparando para a chuva serôdia, para o batismo do Espírito Santo? Ou o que eu estou fazendo está cada vez mais me afastando de Deus? Então a gente precisa ter essa percepção. Então veja, o derramamento do poder e a chuva temporã e serôdia. Então todos nós sabemos que são dois períodos que a igreja passou. A igreja já passou pela chuva temporã, que foi ali no Pentecoste, Atos capítulo 2. E agora nós estamos aguardando a chuva serôdia. Então veja, a chuva temporã, ela é o quê? É a chuva mais fraca, é a chuva para preparar o terreno. E se a chuva temporã, que preparou o terreno, ela já fez tantas coisas maravilhosas, como a gente vê ali no livro de Atos, imagine, irmãos, quando acontecer o derramamento da chuva serôdia. Imagine quanta coisa Deus irá realizar na vida de cada um de nós que estivermos sendo batizados com o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, né? A promessa de Deus é o quê? O derramamento do Espírito Santo sem medida. O poder pentecostal restaurado para a última geração. O coração esvaziado do eu. Quando o coração foi esvaziado do eu, a chuva, enquanto o coração não foi esvaziado do eu, a chuva não cai sobre vasos que estão cheios de orgulho. Se existe uma das coisas, irmãos, que mais atrapalha das pessoas receberem o batismo do Espírito Santo, se chama orgulho. E não é só orgulho em relação à pessoa, mas até o orgulho espiritual. Por exemplo, tem pessoas que dizem assim, não, somente a igreja adventista é a igreja que vai ser o quê? Reavivada, que vai ser preparada para o reino dos céus. Não, irmãos. A própria Bíblia fala que existem ovelhas em outro aprisco. Tem muita gente sincera, né, na sua fé, na sua entrega a Deus em outras igrejas. Está lá nesse momento, mas Deus vai trazer elas quando for o momento certo, vai trazer para a igreja verdadeira e fazer parte de um único povo, né, que é o povo que está aguardando a volta de Jesus. Existem muitos por aí em igrejas evangélicas e até mesmo, né, até mesmo na igreja católica que são crentes sinceros naquilo que eles acreditam, naquilo que eles conheceram. Até que vai haver um despertamento, a mensagem vai chegar para eles através de livros, revistas, TV Novo Tempo, rádio, pregação, evangelismo. Essa mensagem chega para eles, traz um despertamento e eles vêm para a igreja. Então tem muita gente aí fora que talvez seja mais fiel, esteja sendo mais fiel, está buscando mais a Deus do que eu e você. Então a gente precisa ficar atento e saber qual que é o estado espiritual que nós estamos. Então a Bíblia fala que a gente deve o quê? Avalie-se a você mesmo. A gente vai dar uma pausa aqui, tá? Para a gente poder dar continuidade. A gente vai aqui também abrir aqui permitir que outras pessoas aqui entrem aqui na reunião, que a gente vai falando, a nossa tela não fica aberta aqui para a gente poder permitir outras pessoas entrarem. Então, permitir aqui. Agora a gente vai para o nosso primeiro momento de oração e depois a gente vai dar continuidade aqui o nosso estudo que fala sobre a chuva serúdia, tá bom? Vou dar uma olhada aqui no chat se alguém colocou algum pedido de oração. Temos aqui já pedido também. Orem por mim
e a Monique, né? É a Marielle que está, acho que é a irmã Marilene, né? Orem por mim e a Monique. Ela não foi apresentada como minha. Peraí, deixa eu entender aqui o pedido de oração. Que ore por mim e a Monique. Ela me foi apresentada como minha companhia de dupla missionária e eu preciso muito que Deus nos abençoe nesse chamado. Ah, entendi agora. Então, a Monique e a irmã Marilene são duplas missionárias e estão pedindo aí que vocês orem por isso. Bom dia, ore por minhas filhas, né? Pela conversão delas. Outro pedido aqui foi apresentado também, né? Orar pelas filhas, né? Então, nós temos aqui 2 pedidos. Peço oração também pela conversão da minha mãe, né? Alguém colocou aqui também, né? Ore por minha mãe e meus irmãos para que eles voltem para Cristo. Então aqui, ó, muitos pedidos sobre pessoas para voltar para os braços de Jesus, né? Pela conversão, né? Vamos orar e também orar aqui pela dupla missionária, tá bom? A gente vai orar por esses pedidos agora e aí depois, quem ainda não colocou seu pedido pode colocar aqui e a gente vai estar orando, tá bom? Vou pedir aqui ao irmão Márcio. Irmão Márcio, faz uma oração para nós por esses pedidos. O senhor está me ouvindo aí? Beleza. Abre aí o seu áudio e aí o senhor vai orar por nós. Então o senhor vai orar. O senhor vai orar aí, o senhor vai orar aí pelos pedidos de oração, tá? Pela conversão de pessoas, pedir aí por filhas, né? Acho que foi até o senhor mesmo, né, que pediu, né? Esse pedido. Pela mãe, né? Aí pediram também por, enfim, né? Orar por familiares que volte para os braços de Jesus, que entregue o coração a Jesus e orar também pelo trabalho missionário que a irmã pediu aí pela sua dupla missionária, tá bom? Fiquem à vontade, irmãos. Aqueles que puderem ajoelhar, fiquem à vontade, tá bom? Se não puderem, vamos ajoelhar e vamos falar com o nosso Deus. Pode orar, irmão. Estão me ouvindo todos? Você consegue me ouvir, pastor? Todo mundo está ouvindo? Beleza. Sim. Oremos então. Bondoso Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede todos os dias de nos achegarmos a Ti com humildade e com sinceridade. Que o Senhor possa abençoar cada um de nós que estamos aqui nesse momento, nessa reunião abençoada. Que o Senhor venha cada dia fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida espiritual, através que nós possamos ter o desejo de estudarmos a Bíblia, orarmos e termos um relacionamento contigo todos os dias. Amém. O Senhor possa colocar no nosso coração esse desejo, aumentando a nossa fé, a nossa esperança, que um dia iremos fazer parte de um povo que irá viver eternamente juntamente com o nosso Deus. O Senhor possa abençoar cada familiar aqui representado nesse momento, pessoas que têm parentes, filhos, mãe, que ainda não faz parte dessa família, a família que é a família de Deus. Que o Senhor possa cada dia tocar no coração dessas pessoas, Senhor. Que o Senhor possa ouvir as nossas orações e que elas possam se sentir tocadas pelo Espírito Santo e sentir o desejo de fazer parte desse povo, que é um povo que irá morar contigo, Senhor. Amém. Abençoe também nossas duplas missionárias, Pai. Aí tem pedido de oração por pessoas que possam ser alcançadas pelo Espírito Santo também. E que outras pessoas lá fora possam reconhecer Deus, reconhecer Jesus na nossa vida. E que nós possamos ser luz nesse mundo, levando o Evangelho para aquelas pessoas que ainda não te conhecem. Toque no coração também daqueles que ainda não fazem parte desse momento de oração, que poderiam estar aqui conosco, mas por algum motivo não conseguiram, ou a falta de ânimo também, que o Senhor possa despertar esse desejo de cada dia estarmos em oração, em união uns com os outros, orando em busca do batismo do Espírito Santo na nossa vida. Que possa ser realidade, Senhor, o batismo do Espírito Santo, ou seja, o derramamento do Espírito Santo através da chuva serôdia, possa ser realidade na nossa vida. Assim como os apóstolos receberam ali a chuva temporã, nós possamos ser o povo que irá receber a chuva serôdia nos últimos dias. Nos abençoe, nos capacite todos os dias da nossa vida para que nós possamos estar sempre na Tua presença e nunca viemos desistir dos caminhos do Senhor. Te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
Pense no galo animado, hein, irmão Márcio? Esse galo aí canta, hein? Nossa. É verdade, estou na roça, pastor. Não, tá tudo bem, irmão. Tranquilo, eu entendo. Tô fazendo Tá. só uma brincadeira aí. Mas, mas é isso. Obrigado, irmão Márcio, por ter intercedido aí, né, pelas famílias, né, pela conversão das famílias e também pela dupla missionária, né? As duplas missionárias precisam aí realmente serem acionadas, ativadas, né, para que Deus continue trabalhando. Vamos continuar aqui, irmãos, no nosso estudo aqui. Então a gente parou aqui falando sobre a questão da promessa do Espírito Santo, né? Deus, ele fez essa promessa e ele é fiel, né? Quando ele promete, Deus, ele nunca prometeu algo que ele não cumpriu. E se ele falou que vai derramar o Espírito Santo, nós precisamos nos preparar para receber o Espírito Santo. E esse preparo, ele vem através do quê? Através da purificação. O que é a purificação, irmão? Cuidado com o corpo mesmo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. A gente tem que ter cuidado com o que a gente come, com o que a gente bebe, né? Cuidado com o que a gente ouve, né? Cuidado com o que a gente vê. Tudo isso faz parte do processo de purificação. Então veja, quando o agricultor ele ali colhia o milho e ele colocava ali num recipiente, né? Ele jogava o milho para cima, ele soprava. No que ele soprava, a palha do milho sai e o milho fica. O que essa palha ela representa? Ela representa exatamente a sacudidura, irmãos. Então Deus ele está começando a soprar sobre as igrejas, sobre o povo, e aqueles que não estão firmados na palavra, aqueles que não estão buscando o poder do Espírito Santo, eles estão o quê? Eles estão sendo tirados exatamente da peneira do Senhor. Então a sacudidura é o quê? É uma peneira. E aí só quem vai ficar nessa peneira é aqueles que estão levando a sério a mensagem da palavra do Senhor e levando a sério a sua comunhão com Deus. Então veja, é uma dura realidade isso. Nem todos que começam a jornada, eles irão terminar. Então nesse momento de sacudidura, tem muita gente que começou a jornada rumo até a Canaã celestial, mas tem muita gente que está sendo o quê? Está abandonando o caminho. Então esses é o quê? O fogo, tem uma frase que diz assim, o fogo não destrói o ouro, apenas revela sua pureza. Então veja, o fogo da perseguição, o fogo da purificação do Senhor, ele não vai destruir aquilo que é de mais precioso, que são o quê? Os verdadeiros filhos de Deus. Ele não destrói, o ouro não é destruído, ele é o quê? Ele é revelado a sua pureza. Então veja, então a gente precisa estar atento. Você tem percebido que tem muita gente que tem abandonado já os caminhos do Senhor, gente que é velho de igreja, 10, 20 anos abandonando, né? As pessoas que estão entrando às vezes recentemente não conseguem se firmar. E às vezes não é por falta de acompanhamento, não é por falta de material, é por falta de interesse mesmo. O interesse está lá nas coisas do mundo. E aí a igreja vai passar por essa sacudidura, né? Por esse momento. E aí aqueles que estiverem realmente firmados em Deus, eles permanecerão. Então esse impacto, irmãos, ele vai ser um impacto global. Porque aí vem o período da sacudidura, vem o alto clamor, vem o selamento, né? Quem está puro, purifique-se mais ainda, né? Quem está impuro, né, vai continuar na sua impureza. Então a mensagem final de advertência de Deus é o quê? É iluminar a terra com a sua glória. Então o pequeno povo do Senhor é esse que vai iluminar a glória. Então Deus vai trazer ali o selamento. Aqueles que estiverem selados, esses permanecerão para sempre, né? Então esse selamento, irmãos, a gente sabe que agora a gente vai passar por um período do quê? De prova, que é relacionado ao tempo de angústia, onde as pragas serão lançadas sobre a terra e os ímpios atribuirão essas pragas justamente àqueles que estão guardando a lei de Deus. Então eles vão atribuir justamente que por causa desses que estão guardando a lei de Deus, né, eles vão atribuir que nós que por causa da gente é que Deus está lançando esses flagelos na terra e vão lançar essa culpa sobre nós, né, dizendo que a culpa é nossa. Na verdade não tem nada a ver, a culpa não tem a ver com os justos. Isso aí é uma consequência, isso aí é inevitável, isso aí vai acontecer. Mas diante de toda essa tempestade que vai vir sobre o povo de Deus, irmão, essa angústia, nós estaremos protegidos de todo mal, né? O livro Grande Conflito ali menciona que muitos irão ali se levantar para poder até destruir o povo de Deus, mas diz que quando eles levantarem as suas espadas, né, para poder ali destruir o povo de Deus, o que é que vai acontecer? Diz que as suas espadas se transformarão o quê? Em palha, né? Então veja, então o poder de Deus ele será manifesto em todo o tempo. Então você precisa estar atento. Não espere a tribulação chegar, a perseguição chegar para você se preparar, porque talvez seja tarde demais. Se prepare em tempo de paz, para que em tempo de perseguição você esteja com a fé o quê? Firmada, né, na rocha que é Cristo Jesus. Porque somente aqueles que permanecerem firmes,
é que sobreviverão, né, a esse tempo de angústia, esse tempo de perseguição. Porque, irmãos, assim, ó, existem pessoas que serão livrados da perseguição e de tudo isso que vai acontecer. Mas existem pessoas que não vai dar tempo, não. Serão presas mesmo. Serão presas, serão torturadas. E a menos que essa pessoa tenha a fé firmada em Cristo Jesus, ela vai conseguir suportar. Se ela não tiver, ela vai pedir o quê? Ela vai desistir. Ela vai abandonar o caminho de Deus porque ela não vai suportar tamanha prova, porque a prova vai ser grande demais. Então veja, o texto aí nos apresenta, deixa eu dar continuidade aqui que a gente vai saindo da tela aqui para poder inserir aqui, pessoal. Então o texto nos apresenta exatamente isso. É o tempo do alto clamor, é o tempo da angústia, né? É o tempo onde Deus ali vai estar conosco em todos os momentos, né? O direito de comprar IVD nos vai ser negado, né? Os recursos que temos não vai ter mais utilidade, a menos que a gente tenha a marca da besta, né? Mas a gente não vai ter essa marca, a gente vai ter a marca do Cordeiro, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a gente vai ser privado de todas as coisas. Você vai sair das grandes cidades, vai para as menores cidades, depois das menores cidades, eles irão o quê? Justamente para o mato mesmo. E aí só quem estiver atento, ouvindo a voz de Deus, seguindo o que está escrito na palavra, estará atento a esses sinais. Então, meus amigos, aí, justamente quando acontece esse período, né, vai ser um período realmente de perseguição, um período que, inclusive, a escritora Ellen White, ela menciona que muitos, naquele momento, ali chegando perto da volta de Jesus, eles vão imaginar que até não estão salvos, né? Vão ter ali algum momento ali de imaginar por causa que o Espírito Santo foi retirado da terra, né? Então ali vão começar a orar, a clamar, mas ali nada vai acontecer como acontece hoje. A gente ora, o Espírito Santo vem sobre nós, se manifesta, mas naquele tempo não. Então muitos até duvidarão, será que eu estou salvo? Será que eu estou perdido? Mas esses que já estão sendo perseguidos, esses que já estão passando por isso, eles já fazem parte dos salvos, né, irmão? Né, irmãos? E que eu e você façamos parte desse povo, né? Então aí se aproxima. Então tem um mapa, ou tem um período, ou uma escada que a gente passa até chegar à volta de Jesus. Primeiro, né? O abandono desse estado de mornidão espiritual, tem que sair desse estado laodiceano. Depois vem o preparo, que é o revamento. Esse revamento envolve várias coisas, inclusive uma reforma de saúde, cuidar da saúde. Depois vem a chuva serolha, que é o derramamento do Espírito Santo. Depois que vem o derramamento do Espírito Santo, aí a gente vai pregar, muitas pessoas irão entregar o coração a Jesus, né? O poder virá sobre a igreja. Depois vem um período de prova, e aí depois vem o quê? A volta de Jesus. Esse é o clímax, né? Esse é o que vai acontecer depois de passar por essas etapas. Então a nossa jornada, irmãos, ela não começa lá quando a perseguição iniciar. A jornada ela já começou. Todos nós já estamos nessa viagem. Tem alguns que estão andando a passos mais acelerados, tem outros que estão andando a passos lentos, né? Mas estão caminhando. E tem alguns que estão parando. Pararam no meio do caminho, estão olhando para trás e estão pensando em retroceder. E a Bíblia fala que Deus ele não se alegra com aqueles que retrocedem. A gente não pode retroceder, a gente não pode voltar para trás. A gente não pode voltar para a antiga vida, a gente tem que continuar para frente. A nossa jornada é agora. A promessa do Espírito Santo está sobre nós, mas o preparo, ele exige o quê? Urgência. Porque Deus vai derramar o Espírito Santo, então eu vou continuar vivendo. Não, não é assim. Existe o quê? Existe um preparo, existe uma busca para que a gente possa receber o batismo do Espírito Santo. Então a gente tem que ter o quê? Um despertamento. A gente tem que pedir a Deus para desprender a gente dessa bagagem que nos impede da gente avançar. Tem muita gente que não está conseguindo avançar, irmãos, porque a bagagem da vida não permite. Né? Está deixando os problemas sufocarem a fé. Está deixando muita coisa atrapalhar a fé. Às vezes é um trabalho, às vezes é a faculdade. É tanta coisa que acontece na vida do ser humano que o ser humano está deixando o quê? Está deixando de seguir a Jesus. Né? Está impedindo, a sua bagagem está tão pesada que ele não está conseguindo avançar. Né? Mas o que é que Jesus diz para cada um de nós, irmãos? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Se o teu fardo está pesado, você tem que entregar teu fardo para Jesus. Ele está dizendo assim, vinde a mim. Então, às vezes, somos nós que estamos trazendo essa bagagem. Não sei se você já assistiu aquele filme chamado O Peregrino. Aquele filme ali retrata exatamente a caminhada do cristão.
ele passa ali a vida inteira carregando um fardo nas costas, e aquele fardo só é solto quando ele está entrando na eternidade. Então, antes da gente entrar na eternidade, a gente tem que lançar os nossos fardos sobre Deus, porque senão, esse fardo aí, essa bagagem que você está carregando, essa bagagem pode atrapalhar de você ir para o céu. Como a gente falou lá, qual que é essa bagagem? É o orgulho, é a autossuficiência, é tanta coisa, né? Coisas que a gente acaba não se desligando, e Deus, ele quer que eu e você abandonemos essas coisas para a gente prosseguir. E aqui, caminhando para o final, irmãos, essa jornada, como eu falei para vocês, ela já começou, né, a nossa jornada, e a gente tem que estar atento em relação a essa viagem que nós estamos fazendo. Tem muita gente, irmãos, que não está atento ao que está acontecendo, ao tempo que nós estamos vivendo. Eu e você precisamos estar atentos. Jesus está voltando, só que antes de Jesus voltar, ele prometeu o derramamento do Espírito Santo. E antes do derramamento do Espírito Santo acontecer, existe o quê? Um preparo. Eu e você somos vasos. E esses vasos, eles precisam estar o quê? Preparados para receber o Espírito Santo. Então, o vaso pode estar sujo, o vaso pode estar cheio de coisas que não agradam a Deus, porque não tem como encher um vaso que já está cheio. Ele precisa esvaziar-se. E aí, cada um de nós sabemos o que é que nós precisamos esvaziar. Se é do eu, se é do orgulho, se é prepotência, se é falta de humildade, né? Se é a falta de união, falta de amor, falta de compreensão, empatia, é tanta coisa, irmãos. Se é a falta da fidelidade a Deus, aos dízimos, às ofertas, se é a falta de missão, é tanta coisa que envolve a nossa vida. E aí a gente precisa saber, né, a que ponto da jornada nós estamos. Você consegue mensurar como é que anda a sua fé? Se você está avançando ou se você está regredindo? Você consegue avaliar como é que você está com Deus? A gente precisa, gente, porque tem pessoas que entrou na igreja 10, 20 anos atrás e ele continua sendo a mesma pessoa. Então ele estacionou, ele está parado. Sabe aquela esteira lá de academia, aquela esteira ergométrica ali que a pessoa fica andando ali fazendo caminhada? Ela pode passar o dia todinho andando ali, mas ela não vai sair do lugar. Ali no relógiozinho ali da esteira pode até marcar, não, andou 2 km, 5 km, 10 km, perdeu tantas calorias, gastou tanto tempo, ali vai marcar tudo. Porém, você não saiu do lugar, você permaneceu no mesmo lugar. E tem gente que está assim. Tem gente que está passando uma vida inteira, né? Não, estou na igreja, estou fazendo a vontade dele, mas ele não consegue sair do lugar. Ele continua sendo a mesma pessoa desde quando ele entrou lá 20 anos atrás. E a gente precisa estar atento em relação a isso. Como é que está a minha vida com Deus? Eu estou avançando, eu estou parado, estou que nem nessa esteira, né? Só andando, mas eu não avanço. Né? Tem gente que todos os esforços parecem areia movediça, né? Em vez dele ele avançar, ele está afundando. E aí a gente precisa estar atento, irmãos. Se o que eu estou fazendo não está me ajudando a avançar na vida cristã, se eu não percebo pequenas gotas do Espírito Santo caindo sobre a minha vida, então eu preciso avaliar. Avalie-se a si mesmo, avalie a você mesmo. Não avalie o outro. Não, porque o irmão precisava ouvir essa mensagem. Não, porque o irmão precisava ter nesse culto. Não, avalie-se a você mesmo. Eu preciso olhar para mim e você precisa olhar para você. Como é que anda a sua fé? Porque o verdadeiro avivamento, ele começa o quê? Em pessoas que começam a buscar dentro da sua casa. A partir do momento, irmãos, vocês percebem que eu sempre tenho falado isso, porque isso é uma necessidade. Quando o Espírito Santo começar a ser derramado dentro dos lares, nós teremos igrejas reavivadas. Porque a igreja é o reflexo do que nós somos dentro da nossa casa. Então você percebe que tem atitude das pessoas dentro da igreja que é a mesma atitude que ela tem dentro de casa com o seu culto familiar e com a sua vida religiosa. Ela não presta atenção na palavra, ela não ora direito, né? Às vezes, assim, eu sei que não é uma atitude, vamos dizer assim, natural, né? Mas de vez em quando eu estou em algum culto de oração, aí de vez em quando eu abro o olho, assim, quando a gente está numa roda de oração, eu abro o olho rapidinho. E aí de vez em quando eu abro o olho, eu vejo gente com o olho aberto. Está na hora da oração, ele está assim, ó, olhando para o nada. Oxi, está todo mundo de olho fechado orando e a pessoa com o olho aberto. Como assim? Então você percebe que o corpo está ali, mas a mente está onde? Está longe, né? A pessoa está lá lendo a Bíblia, meditando, pregando lá na frente, e o que é que a pessoa está? Está no celular, mandando mensagem, vendo notificação, vendo conteúdo que dentro da igreja não é para ver, não é que seja inadequado, né? Mas que ali é o momento do culto, né? Nós somos adoradores, né? Então nós precisamos estar ali, né? Não só de corpo presente, mas o coração precisa estar ali.
E aí, muitas vezes, o reflexo da nossa igreja, como está a igreja que você frequenta, isso, na verdade, é o reflexo de como as famílias estão dentro de casa. Completamente destituídas de poder, porque não está buscando, não ora o suficiente, não lê a Bíblia o suficiente, não medita na palavra de Deus, não passa tempo com Deus. Como é que vai ter vida renovada, reavivada, se não passa tempo com Deus? Impossível, né? Isso aí é completamente incoerente. É a gente desejar algo, mas a gente não está disposto a pagar o preço. Tem muita gente que não consegue avançar na vida cristã, irmão, sabe por quê? Porque não quer pagar o preço. Porque o preço para ter uma vida reavivada é um preço alto. É o preço da renúncia, é o preço da entrega, é o preço da humildade, é o preço do domínio próprio, é o preço da fidelidade em todas as coisas, é o preço de se envolver na missão. E tem muita gente que não está disposto a pagar esse preço. Não, deixa eu quietinho aqui no meu canto, né? Deixa eu aqui na minha vida acomodada mesmo, me deixa aqui na minha vida de laodiceano, né? E aí eu vou seguindo a vida. E não é bem assim que funciona, né, meus amigos? Então agora a gente vai dedicar outro tempo de oração, tá bom? Eu quero pedir aqui a Francisca. Francisca, você está aí, minha amiga? Poderia fazer uma oração para nós? Francisca, dormiu, minha amiga? Ou você está atenta aí? Oi, pastor, posso sim. Beleza, então. Então agora, Francisca, você vai orar pela nossa igreja, né? Fala igreja no sentido mundial. Quando eu falo igreja, não é só igreja, não é só o Distrito Bela Vista, né? Senão a gente é muito egoísta, né? Pensar só na gente, né? Vamos orar no sentido geral, né? Vamos pedir a Deus aí pelo derramamento do Espírito Santo na igreja, né? Mundial, né? Existem pessoas em todos os lugares do mundo, né? Que estão no estado laodiceano, mas tem aqueles que estão buscando a Deus e buscando o batismo do Espírito Santo em todos os lugares. Então vamos orar para que Deus batize, né, a liderança da igreja, né, os pastores, os líderes da igreja mundial, da igreja local, que Deus batize a liderança da igreja, ancião, né, todos estes que estão à frente da igreja, que Deus batize, né, esse povo com o Espírito Santo, né, para que possa conduzir a igreja para mais perto de Jesus, tá? Então, Francisco, você vai orar nesse sentido de que Deus nos batize com este poder, para que a gente consiga continuar aí avançando e a gente se prepare, porque muita coisa ainda vai acontecer, e se a gente não se começar a se preparar agora, a gente não vai conseguir acompanhar. Fique à vontade, irmão. Pode orar, por gentileza. Oremos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos reunidos aqui para um só propósito, que é de te adorar cada dia. Amém. Pai, quero te pedir que o Espírito Santo, o derramamento seja derramado em cada igreja mundial. Amém. Que as pessoas venham ouvir, Senhor, a tua voz e colocar em prática a tua palavra. Amém. Pai, que o Espírito Santo nos fortaleça nessa caminhada cristã. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a cada dia permanecermos firmes à tua palavra. Que sejamos um povo reconhecido como a verdadeira palavra de Deus. Deus, dê-nos sabedoria a cada dia para seguirmos os teus caminhos e os teus mandamentos. Que cada pessoa possa ser, Senhor, usada pelo Senhor. Que o Senhor esteja aqui presente em nossas vidas para falarmos e ouvirmos a tua palavra a cada dia. Esteja conosco no restante dessa programação. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos. Nós lemos aí um texto inicial, vamos falar um pouquinho mais dele, né? Eu tinha ali um slide, aí eu passei logo para a gente poder ali trazer as informações. Mas o texto que a gente leu aqui de Mateus capítulo 24, né? E tem o verso que eu quero, inclusive, é o verso que mais não é que mais me impactou, né? Mas é o verso que eu quero falar para vocês. Fala assim, ó: não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Mas por causa dos escolhidos, quem são os escolhidos, irmãos? Somos nós. É o povo de Deus. Nós somos os escolhidos. Nós somos o povo remanescente, né? Aquele que está aguardando a volta de Jesus. Quando fala a respeito dos dias que serão abreviados, sabe por quê, irmãos? É porque a coisa vai ficar feia. A gente não tem noção do que vai acontecer nos últimos dias, quando realmente começar o tempo de angústia.
Se os nossos olhos fossem abertos, irmãos, nós veríamos o mundo espiritual, só que a nossa saúde mental não iria suportar tudo isso. Sabia disso? Porque o mundo espiritual ele é totalmente diferente do mundo físico. O mundo espiritual a gente veria a atuação de Deus e a gente veria também a atuação do inimigo de Deus. Você veria demônios aí tentando as pessoas constantemente. Para onde você iria, para onde você fosse, né? Você iria ver demônios acompanhando as pessoas, literalmente. Para onde a pessoa vai, o demônio ali acompanhando, influenciando a mente, influenciando os atos daquelas pessoas. Como também nós iríamos ver também anjos de Deus também acompanhando a vida daqueles que estão realmente servindo a Deus. E aí diz que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne suportaria. Por quê? Irmãos, a carnificina vai ser grande, né? Você vai ver assim, ó, gente sendo morta assim, ó, assim a luz do dia. Porque hoje você vê, mas é muito esporádico acontecer. Acontece, né? A violência acontece no dia a dia, mas você vê, comparado o que acontece à noite, né? É bem diferente, porque à noite, né, as pessoas costumam cometer os crimes à noite porque ninguém, entre aspas, está vendo. Então, grandes assassinatos, muita coisa aí o pessoal faz aonde? À noite. Porque está todo mundo dormindo, né? Em locais desertos. Durante o dia não. Durante o dia não. Acontece, mas não é com tanta frequência como acontece à noite. Mas nos últimos dias, irmãos, é isso que vai acontecer. É assim, a luz do dia mesmo, é gente matando, dando facada, é tiro, e aí essa desgraça vai ser instalada no mundo inteiro. O mundo ele vai ter uma comoção, todo mundo vai ser atingido por conta do quê? Dos sinais que antecedem a volta de Jesus. As pragas começam a cair sobre as pessoas, praga de todo tipo de espécie, né? Então, assim, a coisa realmente vai ser bem complicada. Sem contar que Deus ele fala que os seus filhos, né? Deus ele quer preparar a gente, assim como houve o cerco de Jerusalém, né? As pessoas estavam dentro de Jerusalém e o exército, né, estava do lado de fora, esperando o quê? Vamos ficar aqui e vai chegar um momento que vai acabar a água, vai acabar a comida, eles vão sair lá de dentro e vão vir para fora e aí a gente vai matar todo mundo. Aqueles que não seguiram a vontade de Deus, que não ouviram a voz de Deus, eles saíram e foram mortos. Porque saíram antes do tempo. Mas ali diz, irmãos, que a fome era tão grande que as pessoas começaram a roer os seus próprios cintos, né? O cinto né? Que a pessoa usa na calça. De tanta fome que tinha, começaram a comer cinto. Ali começaram a matar as crianças, os nenéns começaram a matar os bebês, né? Um do outro para poder comer, porque não tinha comida. Mas aqueles que estavam na promessa de que Jesus iria cuidar deles, estavam aguardando o sinal de Deus. O sinal de Deus era o quê, né? Quando Jesus falasse para eles saírem ali de Jerusalém, eles tinham que sair. E aqueles que saíram no momento certo, eles não foram mortos, porque foi o quê? Sob orientação de Deus. Você percebe que não é de hoje, mas já vem acontecendo muitos anos. De vez em quando aparece alguém pregando na igreja. Irmãos, é hora da gente ir logo para o mato, a gente tem que abandonar tudo. Você já deve ter ouvido aí uma pregação sobre isso, né? A gente tem que abandonar tudo, tem que sair da cidade. Não, irmãos, ainda não é a hora. Ainda não é a hora, porque Deus ele vai avisar para os seus escolhidos, qual que é o momento da gente sair das grandes cidades, a gente ir para as menores cidades. Depois das menores cidades, a gente realmente vai para a zona rural. Mas quem vai dar essa informação, quem vai dar essa orientação é o próprio Deus. Por isso, irmãos, a importância de eu e você nos conectarmos com Deus de tal maneira para a gente poder o quê? Saber discernir a voz de Deus. Porque tem muita gente que não sabe quando tem uma voz lá dentro da cabecinha dele, ele não sabe discernir se é a voz dele ou se é a voz de Deus. E o que é que vai fazer a gente entender se é a voz de Deus ou se é a nossa voz? É o seu relacionamento com Deus. Quando Abraão estava lá e Deus falou assim, ó, pega teu filho, teu único filho, e leva para ser morto lá no monte. Se ele não tivesse intimidade com Deus, irmãos, ele não teria levado Isaac. Primeiro, Deus ele não é a favor de sacrifício humano. Segundo, como é que Deus promete o filho da promessa? Porque veio Ismael, que foi um filho do pecado, né? Não foi permitido por Deus, não foi autorizado por Deus. E agora Deus manda Isaac, e agora, depois de esperar tanto pelo filho da promessa, agora Deus manda matar. Que história é essa? Não é voz de Deus, não, isso é voz do diabo. A pessoa poderia pensar muito bem, não, o que está falando aqui... Mas ele sabia quando era a voz de Deus. Então eu e você precisa saber quando é a voz de Deus. Quando é a voz de Deus, quando é a minha voz que eu estou ouvindo, né? Será que isso que eu estou ouvindo é a voz de Deus, é a voz do inimigo? Então você precisa saber identificar.
E essa identificação, ela vem o quê? Pela intimidade com Deus, pelo relacionamento com Deus. Por exemplo, tem pessoas aqui que têm mais de 20 anos de casado, já conhece a voz da pessoa, ela pode pegar um telefone, ela pode estar lá nos Estados Unidos, ela pegar um telefone e ligar aqui, né? E ligar para a pessoa aqui, ó, a pessoa, o número pode ser estranho, ele atende aqui, na hora que a pessoa fala lá do outro lado do mundo, ela vai saber que quem é. É a voz da sua esposa, é a voz da sua filha. Por quê? Porque você conhece. E por que você conhece a voz dessa pessoa? Porque você passa tempo com ela. Porque você tem intimidade com ela. Agora, como é que a gente vai ouvir a voz de Deus se a gente não tem intimidade com Deus? Aí vai chegar o momento de Deus falar, não, agora é hora de sair. Aí a pessoa, não, mas não, aí é indiferente a voz de Deus, não sei se é a voz... Então, por isso que nós temos que nos acostumar, irmãos, a buscar a Deus, porque a comunhão, ela não é um monólogo, né? Só você fala e Deus não fala nada. Aí é um monólogo. A comunhão com Deus, ela é um diálogo. A gente fala, mas Deus também fala. Deus se comunica com o ser humano. E como é que Deus se comunica com o ser humano? Ele se comunica através da sua palavra. A palavra de Deus é o mecanismo mais seguro de Deus falar com o ser humano. Mas Deus, ele fala somente através da palavra? Não. Deus pode falar através da natureza. Deus pode falar através da nossa consciência, lá dentro da nossa mente. Deus pode falar comigo e com você. Entendeu? Deus pode usar pessoas, Deus pode usar um sermão, Deus pode usar uma música. Né? Por exemplo, Deus já falou comigo, irmão, sobre inquietações minhas através de uma frase de para-choque de caminhão. Eu ali viajando, dirigindo ali, falando com Deus em pensamento, aflito ali. E aí de repente passa um caminhão, ultrapassa, ou eu acompanho ali um caminhão e tem uma frase do para-choque que faz todo sentido aquilo que eu estava falando com Deus em pensamento. Né? Então assim, a gente precisa estar atento porque Deus, ele tem 1001 maneiras para poder se comunicar com o ser humano. E aí Deus, ele quer dirigir a vida do ser humano. A grande pergunta é se nós estamos dispostos a deixar Deus dirigir a vida da gente. Aí é outro porém. Porque quando a gente é dirigido por Deus, irmãos, a vontade de Deus, presta bem atenção nisso que eu vou falar para você aqui. Você que está com a câmera fechada aí, eu não sei se você está deitado aí confortavelmente, aí bate aquele sono, que é normal, né? O bom da câmera aberta é que a gente vê que você fica acordado, e aí você não vai querer dormir na frente da câmera, né? Então acontece. Então, irmãos, a gente tem que estar preparado e buscar Deus de tal maneira para que quando Deus falar, né, a gente saber que é Deus que está falando com a gente ali, ó. Quando Deus falar, faz isso. Mas a vontade de Deus é isso que eu ia falar para vocês. Então, olha o que acontece. A vontade de Deus, você pode perceber que a vontade de Deus ela vai ser sempre contrária à tua vontade. Vou repetir. A vontade de Deus normalmente, não é sempre, né? Mas normalmente vai ser contrária à tua própria vontade. Por quê? Porque a nossa vontade, irmãos, ela é inclinada somente para a nossa carne. A gente só pensa nas coisas da carne, a gente é carnal. E aí, quando nós nos batizamos, quando a gente nasce, a gente só tem uma natureza, que é a natureza carnal. Aí, quando a gente se batiza, a gente recebe uma segunda natureza, que é a natureza espiritual. Só que essa natureza espiritual, ela precisa ser o quê? Alimentada. Se essa natureza espiritual ela não é alimentada, o que acontece? Ela não vai dominar a nossa vida. Aí o que vai dominar é somente o quê? A nossa carne. E aí, você vai tomar uma decisão, é na carne, os pensamentos, é tudo na carne, irmão. E quem viver somente na carne não vai para o céu, não. Não tem como. A gente tem as duas naturezas, só que quem tem que dominar a nossa vida é o quê? O Espírito Santo. O pastor Bulhão, inclusive, utiliza uma experiência bem interessante no livro Conhecer Jesus é Tudo, que ele fala assim, que as nossas naturezas é como se fossem 2 leões enjaulados. E ali você passa uma semana alimentando um com carne, água, e o outro você passa alimentando somente com água. No final de semana você coloca os 2 leões para se degladiar dentro de uma jaula só. Quem é que vai vencer? Aquele que você alimentou. Então, no que diz respeito à vida espiritual e à vida carnal, quem é que vai vencer? É aquele que você alimentou mais. Se você está alimentando mais a natureza espiritual, ela vai vencer a natureza carnal. Tem que falar assim, pastor, eu não sei o que é que eu faço para abandonar esse pecado. Meu amigo, coloca o joelho no chão. É isso que tem que fazer, não tem segredo. Né? Não é a minha oração, não é a oração do pastor Bulhão que vai resolver o teu problema de libertação de pecado. O que vai resolver o teu problema é você colocar o teu joelho no chão.
É joelho no chão, é leitura da palavra, e agora o quê? E agora se desfazer daquilo que está levando você ao pecado. Tem pessoa que se fortalece em Deus, mas continua o quê? Continua flertando com o pecado. O que é flertar com o pecado? Se você tem uma coisa ali que faz você pecar, você tem que fazer o quê? Eliminar aquilo da sua vida, né? Não ficar usando meios, por exemplo, né? Uma pessoa que às vezes vê conteúdo impróprio na internet. Aí fala assim, não vou ver mais, Senhor, isso aqui está me levando ao pecado, tal, não vou fazer mais, tal. Mas aí ele fica vendo videozinho que são gatilhos que levam àquela situação. Ele não está vendo um vídeo impróprio, né? Que vídeos adultos, mas ele está vendo pequenos vídeos que são o quê? Gatilhos para ele chegar até aquele pecado. Então o que é que você tem que fazer? Tem que eliminar tudo, é o mal pela raiz. Então vai lá, se você abre a sua rede social lá, e lá está aparecendo vídeos que são gatilhos, lá tem uma opção que fala assim, ó, não tenho interesse, ou bloquear esse tipo de conteúdo. Você vai bloquear, não vai aparecer mais para você. O algoritmo vai entender o quê? Que você não tem mais interesse. Vai lá na tua lupinha lá e digita vídeos cristãos, vídeo IAGE, cortes adventistas, vídeo do pastor Bulhon, vídeo do Luiz Gonçalves. Coloca lá e vai aparecer para você. Você começa a alimentar daquilo, ó, entendeu? E aí um dia que você vence, né? Aí no outro dia vai ser melhor, no outro dia vai... Aí cada dia você vai ficando aqui mais forte. Então, irmãos, voltando ali à questão do texto, né? Se os dias não fossem abreviados, irmãos, tem pessoas que vai conseguir, né, fugir para o mato. Vai conseguir fugir da perseguição, mas tem alguns que não vão conseguir. E esses se tornarão mártires, né? E esses passarão por grande o quê? Grande tortura, irmãos. Então imagine, você for preso, né? Você não obedeceu à voz de Deus, de repente, mas tem alguns, irmãos, que vão ficar até o último momento. Um deles são os comportores. Os comportores vão continuar pregando até o último momento. E muitos deles não vai dar tempo, fugir não, porque estão ali pregando a mensagem. E aí serão presos e aí vão ser torturados. E essa tortura vão fazer de tudo para você abandonar a fé. Ele vai chegar lá, vai botar sua mão lá em cima da mesa e vai começar a arrancar sua unha, né? Aí você vai chorar, vai gemer, vai arrancar uma unha, vai arrancar duas, vai arrancar três, vai arrancar todas as unhas, mas você está ali firme. Aí agora vai fazer o quê? Vou começar a arrancar o dedo, vai decepar o dedo. E aí? Se a pessoa não estiver firme em Deus, você acha que vai suportar? Quando arrancar a primeira unha, fala, não, renuncio. Não quero isso para minha vida não. Que nem tem aquele filme lá, A Última Batalha, né? Uma das mulheres lá que fazia parte do povo de Deus, quando menos espera, ela vai no mercado comprar e a pessoa fala assim, não, mas você tem que ter aqui a identificação, né, que é como se fosse o selo, né? Você tem que ter a identificação para você poder comprar. Aí ela vai e puxa tipo um cartão ali, né, identificando que ela agora faz parte daquele povo. E ela entrega, ela fala assim, mas você não faz mais parte daquele povo? Fala, não. Aí ela fala assim, não, eu não quero saber mais daquilo não, agora eu quero seguir essa vida. É o que vai acontecer com muitos. Muitos irão se apostatar antes e muitos ali no momento da tribulação, no momento da perseguição, não vai conseguir suportar. Irmão, se você quer ter uma fé inabalável, se você quer ter uma fé que suporte todo tipo de prova, essa fé tem que começar agora. Essa fé precisa ser preservada agora. Você precisa buscar Deus agora. Clamar a Deus pelo poder do Espírito Santo, para que assim a sua fé e a fé da sua família seja fortalecida. Irmãos, dizer uma coisa para vocês aqui, ó. Presta bem atenção no que eu vou falar. Infelizmente, nem todas as pessoas da sua casa vão conseguir acompanhar você. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Nem todos da sua casa, inclusive que faz parte da igreja, não vai conseguir acompanhar você, infelizmente. E vai chegar um momento que você vai ter que abandoná-los e largar para trás. Ou você os abandona, ou você perde a salvação junto com eles. Não sei se você percebe, mas tem pessoas dentro da sua casa que não estão vivendo a mesma fé que você. E eu não estou falando de pessoas que não são adventistas. Eu estou falando de pessoas que são dentro da igreja, irmãos. Tem marido que a mulher está se consagrando e o marido é da igreja e não quer saber nada, não. Às vezes é o homem que está se consagrando e às vezes é a mulher que não quer saber. Às vezes são os pais e os filhos, ó, totalmente diferentes. Não quer ir para a igreja, não quer as coisas espirituais, só quer as coisas desse mundo e você está tentando, labutando. E infelizmente vai acontecer isso. É triste dizer, irmãos, mas vai acontecer isso. Vai chegar um momento que você vai ter que decidir. Ou você avança na voz do Senhor, na orientação do Senhor, ou você vai se perder junto com eles, ou vai se perder, ou vai ser o quê? Vai ser preso, né? Vai ser levado cativo e ali você vai sofrer. Por conta de o quê? De ter amado tanto
Você lembra lá de Ló? Ló, quando foi chamado para sair da cidade, gente, Ló deu trabalho demais para Deus. Ló se segurou até o último minuto. O anjo teve que pegar pela mão e arrastar Ló e as suas filhas, porque ele não queria deixar Sodoma, não. Para você ver o risco grande de nós estarmos no Egito, nós estávamos em Sodoma. A gente começar a amar as coisas de Sodoma, amar as coisas de Babilônia e não querer o quê? E não querer fugir desse lugar de perdição. Então, irmãos, esteja atento, vigie, ore, clame a Deus pela sua família, clame a Deus pela salvação da sua casa. Ainda a porta da graça ainda está aberta, ainda há salvação. Eu sei que você deve ter parentes aí que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus. Teve pessoas aqui que pediu por isso, né? Talvez você tenha pessoas aí que ainda não querem saber de Deus, fazendo parte da sua família. Aí você tem que orar, clamar, mas vai chegar um momento que Deus falar assim, ó, acabou, não tem mais o que fazer. Você já fez tudo o que você tinha que fazer, agora, ó, segue avante, né? Porque eu tenho algo maravilhoso preparado para você. Então, queridos, que Deus continue abençoando cada um de nós, que Deus abençoe a sua fé, que Deus abençoe a sua família, continue firme, não desista. Por mais que esteja difícil, irmãos, a vida cristã ela não é fácil. Quem disser que é fácil está mentindo. A vida cristã tem seus desafios. E tem muita gente que não aguenta, não suporta e abandona. Por quê? Porque não suporta, prefere a facilidade do mundo de que viver ao lado de Jesus, renunciando às coisas deste mundo. Então a gente só vai ter essa visão, irmão, de abandonar as coisas do mundo quando a gente tiver a visão do céu. A gente tem que viver aqui na terra já um pedacinho do céu todos os dias. Todos os dias a gente já tem que começar a viver um pedacinho do céu. Porque se a gente começar a viver um pedacinho do céu aqui na terra, a gente vai desejar estar um dia com o Senhor lá no céu, na eternidade. Então que Deus abençoe você e sua família. Foi muito bom estar com vocês aqui essa manhã. Na quinta-feira a gente vai estar novamente. Lança o convite aí, irmãos, para a igreja, né? A gente percebe assim que tem muitos irmãos aí que são alcançados pela preguiça, né? E a Bíblia fala que os preguiçosos não herdarão o reino dos céus. Né? Então, louvado seja Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui, né? E assim, irmãos, eu tenho para mim, né? E a gente sabe que é assim, o reavamento, ele nunca vai acontecer com muita gente, ó. Todo grande reavamento começou com pouca gente, depois Deus foi alcançando mais, mas tem reavamento que vai ser com poucos mesmo. Só que esses poucos, eles farão grandes coisas porque estarão cheios do Espírito Santo. Então, louvado seja Deus porque nós estamos começando o nosso dia com Ele e que nós não só comecemos o nosso dia com Ele, mas que a gente termine o nosso dia também com Ele, né? Que Ele acompanhe a gente durante todo este dia, acompanhe você nas suas atividades comerciais, trabalhistas, né? Irmão, esteja atento, porque o inimigo está lutando constantemente para poder derrubar a gente, tirar a gente do sério, tirar a nossa paciência, tirar a gente da presença de Deus, né? Tirar a gente da graça, né? E levar a gente lá para a desgraça, né? Então, o inimigo está o tempo todo fazendo isso aí, tirar a gente do foco, né? Então, esteja atento às distrações, o inimigo lança distrações para fazer a gente desistir do caminho do Senhor. Então, esteja atento e firme, permaneçam firmes, fortes, porque Jesus está voltando e a gente precisa estar preparados para morar com Ele no céu. Amém? Deixa eu ver se tem mais algum pedido de oração. Eu vou concluir aqui com uma oração. Deixa eu ver se tem mais alguém colocou aqui mais algum pedido de oração. Não, aqui só são mesmo mensagens aqui relacionado ao... Quem começa o dia orando, termina agradecendo. É isso mesmo. Quem começa com Deus, termina com Ele. Então, irmãos, vamos orar, pedir a Deus aí pelas nossas vidas e pela vida da nossa família. Oremos então. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós aqui estivemos falando, Senhor, sobre momentos importantes na história deste universo que nós iremos passar e nós queremos pedir ao Senhor que nós estejamos preparados para todo momento e todo tempo que o Senhor irá proporcionar para os seus filhos aqui nessa terra. Nós estamos ainda vivendo em tempos de paz aqui em nosso país, tempo de graça, a porta do céu, a porta da graça ainda está escancarada para qualquer pessoa, Senhor, mas nos ajude a gente não vacilar em relação à nossa fé e nem abusar da Tua graça, mas que a gente venha entregar a nossa vida completamente ao Senhor, viver em conformidade à Tua palavra, Senhor, nos ajude. A gente, para que os nossos atos sejam coerentes com aquilo que falamos, com aquilo que pregamos, com aquilo que lemos, para que a gente venha viver segundo a Tua vontade. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor prepare a nossa família. Senhor, ajude para que os nossos filhos, né, a nossa família, eles não fiquem para trás, mas que haja um despertamento na vida deles,
para que eles possam entender que Jesus está voltando e que eles precisam abandonar suas práticas pecaminosas, abandonar esse mundo, para poder morar no mundo por vir, que é o mundo onde o Senhor está preparando, já preparou para cada um de nós. Continue conosco, Senhor, nos batize com o Espírito Santo, batiza o teu povo, a tua igreja, mundialmente com este poder. A gente sabe que nem todo mundo vai ser batizado, Senhor, porque não está buscando. Mas aqueles que estão buscando, que eles possam receber a dádiva preciosa do Espírito Santo, para que a gente possa pregar com poder e o Senhor volte a este mundo para nos buscar. São bênçãos que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, louvado seja Deus pela presença de cada um de vocês. Essa gravação eu vou colocar lá nos grupos, tá? Caso você queira assistir de novo ou queira, de repente, colocar para alguém, tá bom? Se você ainda não segue o canal da gente lá, aperta lá o sininho para você seguir, porque tudo que a gente posta lá, eu posto esses vídeos, mas eu posto também pequenos vídeos de 1 minuto, transmitindo uma mensagem, e você vai ser notificado, né? Toda vez que a gente postar alguma coisa lá. E aí, se você achar interessante, aí você pulveriza, né? Vai transmitindo essa mensagem para outro dia. E uma irmã pediu para mim o link, mas no dia que ela pediu o link da pregação, foi o dia que eu não consegui gravar. Mas aí hoje a gente conseguiu gravar, e aí louvado seja Deus, tá bom? Bom dia. Eu tenho dificuldade para escrever as mensagens. Eu não sei como é que faz. Eu tinha que mandar em áudio. Que mensagem, irmão, o senhor está falando? Eu tive receber a bênção. Minha filha vai voltar para a igreja, ainda trouxe um de lá do chamado de Babilônia. E sai fora dela, povo meu, e elas vão se batizar neste domingo. Amém, amém. O senhor está falando aqui no chatzinho, né? Você não consegue escrever, né? Só mandar áudio, né? Eu estou falando disso aí. Entendi. O irmão está falando... Para escrever as mensagens eu não consigo. Entendi. Então o irmão está falando aí da bênção que ele recebeu, né? Ontem a filha dela casou, né? E só estava faltando o casamento, já tinha tomado estudo bíblico, e domingo agora eles vão ser batizados, né? A filha e o genro, né? A filha se afastou, mas aí conheceu uma pessoa lá, a pessoa era de outra igreja, fez parte acho que é da igreja Assembleia de Deus, se não estiver enganado. E aí e agora tá vindo os dois para a nossa igreja, né? Louvado seja Deus, né? Então essa é a bênção aí que o irmão está contando. Se puderem assistir o batismo, vai ser domingo na parte 10 horas da manhã. Isso, lá no Águas Lindas, né? A gente vai ter esse batismo lá no Rio. E aí a gente vai estar postando aí, de repente, o endereço, o contato, tá bom? Deus abençoe grandemente vocês, tá bom, meus irmãos? Abra a sua câmera aí se você quiser, o seu áudio, dê um bom dia aí. E aí a gente vai se despedindo por hoje. Bom dia. Fica todo mundo com Jesus. Amém, irmão. Bom dia, que Deus abençoe a todos. Amém. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Muito bem, aí olha que legal. Todo mundo falando aí, né? Não dá para tudo falar de uma vez, aí agora é hora de você falar. Só fica ouvindo eu falar. Tá certo? Mas tá bom, Deus abençoe aí, irmão Raimundo, irmão Léo Nilson, irmão Júlia, irmã Fáusia, irmão Raimundo. Tem 2 Raimundo aqui, Raimundo Alves e Raimundo Nonato. Irmão Tiago, a irmã Tayara. Não se esqueça do nosso compromisso de sábado, viu? Bem cedinho, viu, pastor? Sim, senhor. Batismo também, né? É isso, né? Amém. Mas 2 almas ali vão entregar o coração a Jesus ali no São Lucas. Louvado seja Deus. Amém. Um bom dia aí para a irmã Alcineia. Deixa eu ver quem é que tem mais aqui. Deixa eu olhar aqui, não está aparecendo para mim. Irmã Luciene. Irmã Marilene. Deixa eu ver quem mais aqui. Pronto, todos já foram. Todos já demos aí o bom dia. Tá bom? Beleza, meus irmãos, Deus abençoe, viu? Grandemente a sua vida, a sua família, que o dia seja muito abençoado para você e para sua família. Que muitas bênçãos sejam derramadas sobre a sua vida, tá bom? Grande abraço, viu? Deus abençoe.